E aí, meu amigo Jordan? Queria começar esse episódio dizendo que tem um impostor entre nós. Talvez dois. É, eu ia te perguntar isso. Tu tem certeza que é um só ou que é dois? Eu acho talvez os dois. Só o tempo vai dizer. Ou não, ou É. não. Então a ideia hoje aqui da gente, a gente resolveu voltar um pouco ao formato tradicional, né? Até pra gente experimentar várias coisas, ter métricas, ver se o formato impacta ou não, ou é o tema, né? A gente decidiu voltar nesse formato de debater, enfim, sobre algo que a gente acha interessante. E hoje nos deu, assim, entre ontem e hoje nos deu um insight, né? Eu mandei uma mensagem pra ele assim, Jordan, sei exatamente o que a gente tem que falar no próximo episódio. Síndrome do impostor. E o Jordan, concordo. Então hoje a gente tá aqui pra trazer a nossa experiência, né? Aquela cagadinha de regra básica e tal. A gente até ensaiou fazer um deep search do assunto e ser uma cagada mais embasada de regras, Sempre. mas deu ruim, né? Não deu Não, tempo, demorou. cara, eu vou até fazer gancho com duas coisas que tu falou. Primeiro que tu me mandou o Whats dizendo que, pô, cara, vamos falar de síndrome do impostor. Isso é incrível, porque a gente tem, tipo, um Notion com vários tópicos, assim, tipo assim, várias ideias de temas e a gente disseca eles aqui gravando. A gente nunca faz roteiro, a gente tem no máximo uma ideia e daí a gente disseca ela falando aqui. Só que sempre antes de gravar, a gente fica olhando esse Notion e a gente, tipo, fica. E não Será vai, né? esse? Será aquele? Exato. Esse impostor, ele tá lá há um tempão, tá há meses naquele Notion lá. Então, cara, deve ter acontecido alguma coisa contigo aí nesses últimos dias, essa semana aí, e eu quero só ver. E voltando, tu diz assim, pô, cara, vamos dar uma cagada de regra. Eu vou te dizer o que eu disse mais cedo. Se eu não quisesse cagar regra, eu não abri um podcast, que eu ia fazer mestrado, eu ia fazer tese científica. Então eu tô aqui pra Pra cumprir o teu cagar regra. papel, né? De host. É isso aí, cara, é isso aí. Pô, mas legal, acho que assim, quando eu penso, eu lembro que na verdade, assim, o primeiro contato que eu tive com a ideia de síndrome do impostor foi lá no começo da minha carreira, lá pro meados de 2014 e 2015, que eu me sentia meio inseguro, eu acho, pô, será que é minha área? Será que eu tô fazendo certo? Eu tentava fazer aquele código e não entrava na minha cabeça e eu pensava assim, será que algum dia eu vou precisar parar de estar pesquisando a cada trecho de código que eu escrevo para entender como é que eu faço isso daqui, entender uma nomenclatura, lembrar. E aí eu fui um pouco atrás dessas incertezas e cheguei até síndrome de impostor, né? E tu, Jordan, quando é que tu te deparou assim com esse assunto? Quando é que ele chegou na tua vida, carreira, enfim? Cara, eu já tinha esse sentimento sobre isso algumas vezes, mas eu não conseguia nomear ele, né? E geralmente isso acontecia com outras pessoas que às vezes estavam contigo no mercado de trabalho, no teu dia a dia, mas não eram pessoas propriamente de tecnologias, uma pessoa de produto, outra coisa assim, que parecia que tu tinha um grande feito e às vezes era uma coisa tão básica pra ti, e às vezes algo que era incrível pra nós não gera absolutamente nenhum valor, e aí a gente entende esse negócio. Mas aí eu consegui nomear, digamos assim, esse sentimento, essa ação, com um podcast que eu ouvi, se não me engano, foi do Dev na Estrada. Tem um antigão deles lá, muito antigo, que falava sobre o síndrome do impostor. Aí quando a galera falava, eu acho, eu posso estar viajando aqui, um baita de um efeito Mandela na minha cabeça, mas eu já vi um podcast sobre isso. E aí eu consegui, tipo, nomear esse sentimento, sabe? Com a galera trazendo os insights e explicando o que era. Aí eu entendi que meio geralzão, nós como na figura de dev, ser bem recorrente esse sentimento. Pois é, e sabe que é uma coisa interessante, assim, que eu sinto que é muito comum da tecnologia, essa questão do síndrome do impostor. Não que não aconteçam com outras profissões, mas eu acho que todo esse lance de ser um mercado muito frenético, muita novidade, muita inovação, sabe? Tá no E nosso mais dia a dia, underground, no né? core, é. É mais underground também, né? Isso, então parece que a gente tem uma extrema necessidade de se sentir sempre defasado, assim, né? A cada dia que passa, a cada semana que passa, tem um framework novo, tem uma ideia nova, tem uma arquitetura nova, tem uma ferramenta nova que seja, e a gente tem que estar nesse constante update, vamos dizer assim, de toda a BIOS do nosso conhecimento ali, né? E não que outras profissões não tenham, mas eu sinto que não é na mesma velocidade, saca?
Sim, sim. E, cara, e é até difícil tu aprender a lidar com isso, porque a sensação. Eu vejo a síndrome do impostor como dois vieses na nossa área. O que seriam esses vieses? O primeiro é justamente isso que tu falou, é essa sensação de que a gente nunca chega em lugar nenhum. Então, tipo assim, pô, sempre tem uma tecnologia nova, tem uma nova maneira de fazer, uma nova ferramenta para estudar. Há pouco tempo atrás era cada vez um framework novo, hoje é um novo modelo de IA, um novo modelo de MCP, como faz isso, aquilo, aquele outro, pipipopó. Então, o primeiro viés seria esse, de achar que a gente nunca, que a gente tá sempre devendo, se sentir culpado, se sentir insuficiente, então eu iria primeiro nesse viés. E o segundo viés, assim, do impostor, que é o que eu, desculpa, que eu trouxe como exemplo de quando eu consegui nomear esse sentimento, que é, por exemplo, tu tá trabalhando lá, isso nas antigas, né? Mas sei lá, que um cara, alguém de produto, coisa assim, pediu pra tu fazer X coisa. E aí tu fez, aquilo foi super simples. E a pessoa achou aquilo incrível e te agradeceu e tal. E na tua cabeça tu ficou assim, pô, cara, tu tá me agradecendo por isso, foi só um detalhezinho que eu fiz tão rápido. E aí na sua cabeça tu fica, pô, e aquilo que eu fiquei um tempão fazendo, eu pensei e foi uau, magistroso e não sei o quê. Ninguém me falou nada. Aí tu fica tipo, será que eu sou tão bom assim, como você tá falando, se foi tão básico? E aí eu acho que tem esses dois vieses, assim, não sei se tu concorda comigo, se tu pensa da mesma maneira, se tem mais um, se eu tô viajando, o que tu acha sobre isso? Então, eu acho que eu vejo também que tem diferentes tipos, talvez, né, de síndrome do impostor. Eu penso assim, quando olho pra minha carreira e também eu vejo um pouco disso na tua, por exemplo, uma questão que eu sempre me pegou em pensar assim, de, pô, será que é o suficiente? Eu senti que tu precisa dar mais um enfoque do outro lado, mas no momento em quando tu começa a focar pra um lado, tu sente que tu tá deixando o outro destapado, assim, tu destapa a cabeça, tu destapa o pé. Foi nessa posição que a gente tem, por exemplo, de full stack. Porque assim, full stack que o cara é especialista nos dois é impossível. Eu acho que é humanamente impossível. Ou tu vai ter uma facilidade com um, ou tu vai ter uma facilidade com o outro, ou um pouco mais de especialidade. Então eu sempre sentia que nos momentos da minha carreira que eu tava focando mais no front-end, eu começava a me sentir assim, não, mas eu tô virando um dev front-end, eu não sou mais full stack. Porque tem muita coisa de back-end que eu tô deixando passar, tipo, eu pego um back-end, eu faço e me viro, mas não é minha especialidade. Então, será que de fato eu sou um full stack ou eu sou um front-end que tá tentando, né, dar aquela mergulhada, aquela Não, eu entendida dou no back-end? eu dou um plus ainda, Uhum. tô falando de carreira e tal. Eu acho que na tua área, ainda o full stack pra ti te causa menos essa angústia, porque querendo ou não, tu sempre trabalhou com TypeScript, né? Tipo assim, Aham. querendo ou não era back front, usava TypeScript. Agora eu que, tipo, virei um .NETeiro, quando eu saí daquele do .NET ali, cara, era uma outra pegada. Tu sentia, tipo, mais impostor impossível, sabe? Então, é tenso, é tenso. E aí parece que tu tá sempre correndo atrás, e tu não chega em lugar nenhum. Porque daí quando, tipo, tu... Por exemplo, sei lá, cara, eu quero aprender X coisa em front-end. Uhum. Nesse sentido, eu sendo focado em back. Aí quando você chega lá, tu vê, pô, mas daí é tipo aquele. É tipo o mágico com o lenço, tá ligado? Uhum. Aí, tipo, tu chegou lá, aí, pô, daí aqui abriu 30 caminhos diferentes, pô, eu não sabia nada. E aí tu começa a ficar nesse. Mas ao mesmo tempo, pô, back-end andou também, eu também preciso continuar focando lá. E tu fica, cara, e desistir, sabe? Esse trem já. Mas, cara, sendo extremamente sincero contigo, essa necessidade e esse sentimento de não saber as coisas de atrasado, eu consigo lidar melhor com isso hoje. Uhum. Isso durante muitos anos me tirou o sono, de maneiras que eu não consigo explicar. E hoje eu, tipo, tô ok, cara. Tipo, eu escolhi as minhas lutas, sabe? Uhum. Não sei Sabe se que eu tu também é tenho. assim. Então, eu tenho um sentimento parecido, acho que quanto a esse viés, acho que tu trouxe a palavra viés, ela cabe bem aqui da síndrome, que é esse, tipo, eu tô defasado, eu preciso aprender tal coisa, porque saiu essa novidade, coisas do tipo. Porque eu acho que a gente vai amadurecendo e a gente começa a se sentir mais confortável com aquele conhecimento que a gente tem, enfim, que a gente adquiriu, e claro que a gente vai sempre buscar mais, mas eu acho que a gente aprende a também contemplar o que a gente já construiu na carreira. Mas, da mesma forma que eu
paro de deixar isso me afetar nesse ponto, eu vejo que tem um outro tipo da síndrome, que é aquele de transição de carreira, né? Que é quando tu deixa de ser só dev e tu passa pra ser um tech lead ou tu passa pra um cargo mais gerencial do que só tá ali tecnicamente fazendo código. Porque daí vem o segundo viés, que é: Vai será que eu virar sou sessão de capaz? terapia. Agora vai virar sessão de terapia esse podcast. Agora. Entende? Então acho que ele é um tipo Entendo diferente. perfeitamente, cara. Entendo Às perfeitamente. vezes, assim, ó, e aí é a experiência, assim, do meu dia a dia. Às vezes eu paro e penso, assim, eu tô numa reunião com o CEO, com, sei lá, CDO, com todo mundo, ou com um cliente super grande, com um time técnico puta capaz, e eu penso assim: o que que eu tô fazendo aqui? Não era pra eu estar aqui, sabe? Parece que não era. E não tem nada a ver, tipo, sabe? A galera ama o meu trabalho, a galera tá sempre me reconhecendo. Acho que tu trouxe uma coisa muito importante, assim, que é esse feedback, né? É tu fazer alguma coisa e alguém vir dizer: pô, cara, que legal, sabe? Pô, que visão legal que tu tem, que ideia que tu teve, sabe? A pessoa reforça, assim, eu acho, a qualidade, mas mesmo às vezes com as pessoas reforçando, eu acho que isso ajuda um pouco nesse processo de se questionar, de trazer a dúvida, mas é incrível que mesmo assim tem momentos que tu para e pensa assim: é muito... Por que que essa galera confia tanto em mim, sabe? Parece que às vezes é demais, é mais do que, enfim, eu mereço, ou a galera tá confiando mais do que de fato eu sinto que eu sou capaz de entregar, entende? Entendo. Cara, Abre o e. coração, Jordan. Nossa, pô, vamos lá, vamos nessa. Cara, assim, eu tinha dito pra ti anteriormente. Peraí que eu tô segurando uma tosse aqui faz horas. Peraí. Ah, Pô, até me perdi aqui. Tá, vamos lá. Eu tinha dito que eu tinha desistido desse lance de estar sempre correndo atrás, né? Uhum. Que a gente não sabia de tudo. Só agora tem uma outra coisa que consome a minha mente, que é justamente isso. Eu sou tech lead atualmente, né? Tu hoje é head, mas já foi tech lead também. Uhum. Mas acho que a transição é bem parecida. No sentido de, agora eu não codo mais, não entrego o task o dia inteiro. Tu começa a ir pra uma coisa mais estratégica, mais... Eu ainda tô na estratégica, acho que tu já é mais organizacional, né? Porque tipo, eu tô nesse nível de abstração, tu tá um zoom out ainda mais, assim, né? Mas ainda assim não tá mais ali naquele, pô, puxa essa task pra doing, pá, e assim vai. Que gera um outro sentimento que é justamente isso que tu passou. Cara, essa galera que tá aqui nessa reunião, pessoas que têm cargos grandes e tudo mais, eles estão querendo saber um prazo pro roadmap do ano, do semestre, com base no que eu vou dizer. Aí tu fica pensando assim, pô, cara, essa galera toda confia em mim, eu não posso errar. E aí tu fica, caramba. E é muito diferente, sabe, Uhum. do sentimento que a gente tinha como dev, sabe? Porque não é mais só aquele medo, tipo assim, pô, vou levar um bug pra produção. Agora é tipo assim, não, cara, uma decisão que a gente tá tomando aqui, e às vezes não necessariamente uma decisão sua, mas alguém tá tomando uma decisão que tá te consultando, então por tabela tu decidiu ela, porque basicamente foi na munição que tu deu, que aquela decisão foi Uhum. tomada em alguma instância. E aí, se aquilo ali não dá certo, né? Então, é toda uma carga e tudo mais, e aí gera isso, tipo, pô, galera, será que. Aí, essas questões dos feedbacks positivos são muito importantes. Tipo, te dá um gás e tu fica, pô, realmente tô no caminho certo, pô, tô fazendo um bom trabalho e tal. Mas é inevitável você não ficar, tipo, pô, cara, será que eu tô acertando e tudo mais? Porque a sensação que eu tenho, aí eu não sei se tu concorda comigo, que eu acho que quando você tá como dev, é mais fácil de tu medir se tu tá acertando. Por exemplo, tu consegue saber, pô, se tu tá conseguindo entregar as tasks no prazo que tu, digamos, que tu preveu, se os teus pull requests estão bons, se tá com baixa aderência de bugs a partir das coisas que tu tá implementando. Então acho que tu consegue medir melhor a tua Uhum. produtividade. Aí quando tu vai, que nem hoje como tech lead, que tem outras responsabilidades, ainda puxo cards e tudo mais para codar, mas não é mais a minha tarefa principal e também não é a ideia que isso seja. É mais difícil tu medir como tu tá sendo produtivo, porque tu é produtivo de outras formas e ajudando as pessoas e também tomando decisões e fazendo outras coisas acontecerem. E aí, como tu não consegue, às vezes, ver de fato um resultado, o que eu quero dizer com resultado? Por exemplo, que como dev,
eu tenho esse card, eu Uhum. codo ele, eu entrego ele, tá em produção, eu entreguei. Eu vi aquilo acontecer. E aí, depois que tu não tá mais só fazendo isso, tu não consegue ter esse palpável, propriamente falando, em alguns casos, e aí isso começa a gerar alguns sentimentos, sabe? Não sei se tu compartilha disso também. Sim, exato. É um cargo de gestão. Qual é a métrica, né? Pô, é o projeto entregue, é a satisfação do teu time daqui a pouco, é conseguir fazer o time seguir uma cultura, um padrão. Eu acho que é mais abstrato, né? A forma de avaliar. Que nem tu falou, o código, beleza. Tu sabe ali o PR, quantas vezes que te pedem para fazer alteração num PR, quantos comentários fica, os teus PRs estão passando agora direto. Quantas vezes tu manda um código, ele build e quebra a pipeline, tu consegue ter uma métrica da qualidade do teu serviço, né? Ou que seja um Aham. feedback, pô, eu quando eu trabalhava mais focando no front-end, eu ainda tinha um feedback, por exemplo, do um QA, do PM, que olhava a tela e dizia assim, pô, gostei disso aí que tu fez, sabe? Gostei disso aqui, gostei daquilo ali. Então acho que é mais fácil. Mas quando a gente escala um pouco, cara, é muito difícil de tu ter uma métrica, assim, de satisfação, sabe? Tu não consegue te Ex- autoavaliar. É muito mais difícil. E aí, parando pra pensar, enquanto tu falava nessa questão que a gente trouxe do, por exemplo, o full stack, né? Que a gente não sabia, pô, pra qual que eu foco, que foco que eu dou, que eu volto, que eu vou. Agora eu me dei conta que, na verdade, isso ele acontece ainda no meu dia a dia, se a gente parar pra pensar. A única diferença é que agora eu paro de olhar para um viés tecnológico, de qual caminho que eu vou, para pensar no sentido de, ok, agora eu me desenvolvo tecnicamente ou eu me desenvolvo no lado mais de gestão. Eu aprendo mais sobre gestão de pessoas, gestão de time, gestão de produto, ou eu aprendo mais sobre novos frameworks, novas arquiteturas, novos padrões? Sim, tu fica Porque tipo assim, vou virar um ultra spec ou vou mais pra gestão e liderança? E tu fica tipo, E porque, e e agora? porque ambas as nossas posições a gente não pode abrir mão de nada. A gente não pode abrir mão tecnicamente, porque a gente é uma referência técnica para os times, então o time acredita muito e confia muito nas coisas que a gente define, que a gente apresenta, que a gente traz para as discussões, mas também a gente tem que profissionalizar o nosso lado de gestão, né? Hoje eu sinto assim que o meu conhecimento ele ainda é muito defasado nessa parte de gestão. Hoje, muito do que eu levo pro time, das coisas que eu faço, é muito baseado em coisas que eu acredito, tanto da minha experiência de carreira, de coisas que eu já passei, de interação com lideranças que eu já tive, coisas que eu passei que eu admiro, coisas que eu passei de líderes que eu já não admiro tanto, e levo pelo exemplo negativo de não repetir, saca? Uhum. É o famoso Mas. exemplo de como não ser. Exato. Também levo isso Mas. comigo, tipo, às vezes eu não sei o jeito certo, eu só sei como que eu não tenho que O que ser, que porque eu eu não sei o posso jeito que fazer? foi zoado. Exato. Mas não é uma coisa assim, pô, um estudo, um curso, uma matéria que eu fui a fundo, entender técnicas, métodos. Eu trago até um pouco da. Eu vejo assim no dia a dia que eu trago até coisas da paternidade, assim, de como lidar com o filho, de como gerenciar um conflito, de como validar a galera, sabe? De como fazer com que a galera se sinta valorizado. Então, mas não é nada. ah, Profissional, vamos dizer assim, no sentido metódico da coisa, sabe? Não tem De tu. embasamento, é isso que tu quer Exato, dizer. A não ser exato, feeling. É só exato. feeling o que tu tá É, querendo dizer. exato, é basicamente isso. Então eu sempre fico me questionando isso, pô, será que eu não deveria daqui a pouco começar a estudar mais sobre liderança? Mas ao mesmo tempo eu entendo que, pô, parece que a galera acredita muito e gosta muito também da maneira como eu vou conduzindo as coisas, mas mesmo tendo um feedback positivo de todos, tu ainda fica naquela, pô, mas, sabe, profissionalizar seria importante para ter mais métrica, para ter mais controle, para ter mais segurança, eu acho, no que está sendo aplicado. Então, na verdade, eu acho que o sentimento ele continua, mas ele amadurece. Acho que da mesma maneira como a gente amadurece, né? Falando aí já de É. amadurecimento de alguém que recentemente fez seus 28 anos, né? Cortou o cabelo, Cortou o viu só? cabelo, fez a Viu? barba, mas ele muda. Eu acho que ele muda um pouco de cara ao longo da nossa carreira. Cara, faz sentido. Tipo, aproveitando, tu pensa em fazer. Que hoje eu sei, tipo, eu e tu temos a mesma formação acadêmica, pensando em graduação e bacharelado. Eu sei que tu tem pós e também foi uma pós-técnica, né? Uhum. Tu pensa em fazer alguma coisa, um MBA, coisa assim, nessa parte de gestão? Ou nem passa pra tua cabeça? Eu tenho vontade de estudar mais, não sei se no sentido de fazer uma pós, MBA, mestrado, doutorado,
porque eu acho que no momento da minha vida, assim, tendo os filhos pequenos, eu acho que estudar nesse nível, assim, com um horário fixo ou com alguma coisa mais específica, é meio conflitante com alguns interesses pessoais, Uhum. mas eu pretendo muito estudar mais sobre essa parte teórica de gestão, só que também ao mesmo tempo isso conflita com outras vontades de carreira, que é, por exemplo, também me profissionalizar muito sobre gestão de produto, sobre como Uhum. criar um produto, como Pô, tu vai precificar, virar PM, bruxa, como sério? manter. Não, mas tu entende que a gente vai Tô subindo brincando contigo. de cargo e a gente começa cada vez mais a olhar as coisas de uma maneira mais ampla, né? O que eu sinto é quando a cada step que tu passa, esse zoom out aumenta. Exato. Tipo, da abstração, né? Então agora é muito gestão de prioridades, assim, o que é mais prioritário? É se especializar num sentido de pessoas ou é se especializar num sentido mais de produto e não só tecnicamente falando, mas trazer ideias de negócio, casar com todo um conhecimento técnico, é que as coisas vão começando a ficar mais difíceis da gente decidir porque elas começam a se entrelaçar e uma coisa vai puxando a outra, né? Entendi. Cara, e na real, assim, hoje tu tá bastante numa posição de gestão, né? Eu não tô propriamente em gestão, eu tô na questão de liderança, porque eu sou tech lead, então ainda tô na referência técnica, digamos assim, ainda tô muito ali no código. E isso é total por opção, até porque eu não me imagino essa parte de gestão, virando head e tudo mais. O que eu tenho pra mim, como plano de carreira e desenvolvimento meu, o meu desejo é virar principal. É virar, tipo, seguir ali. Tipo, depois do sênior vem o TL, aí tu vira spec, staff, principal, depende de empresa pra empresa, mas eu digo esse seria o caminho. E é Uhum. isso que eu pretendo. Eu, Jordan, pelo menos hoje. E, sinceramente, eu sou muito aberto a mudanças. Tipo, pô, tu me conhece, tu sabe que pra mim é muito suave mudar de opinião. Mas como essa questão de ir pro lado da gestão, até agora, com todos os anos de carreira, e conforme o tempo passa, eu não vejo eu indo pra esse lado, eu acho pouco provável que isso mude. Mas não é Uhum. impossível, eu só acho pouco provável. Então eu me vejo cada vez indo mais pra esse lado técnico, mas ele também envolve gestão, liderança e a abstração aumenta. Mas ainda vou estar ali. Só Uhum. que eu vou estar preocupado com outras métricas, não necessariamente as mesmas que alguém que seja full gestão ali e tudo mais. Mas no final do dia, acho que todas as coisas elas acabam se convergendo no mesmo lugar, que é quanto maior a responsabilidade, maior a abstração, quanto mais abstração tu vai ter mais responsabilidade, significa mais relevância, e isso vai te causar cada vez mais novos sentimentos. E o negócio é, cara, a gente nunca tá 100% pronto. É verdade. Nunca, E nunca. além de mais responsabilidade, vai trazer um salário maior. Exato. Que é mais dinheiro, é mais problemas. É Calvície, isso. Não, eu não. Jamais. eu sim. Assim, ó, Deus me fez baixinho e não me deu barba. Mas calvo, ele me livrou. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Calvo, olha só. Eu tava cabeludão. Tu e a galera lembra que todos os episódios do podcast, lá no começo, que eu tava careca, eu tava cabeludaço. Olha aí, cara, cabelo curtinho agora. Parece até aqueles cabelos implantados, tá ligado? Ó. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Manual paga nós. Olha aqui, ó. Ó, ó. Bah, filho. Se a Bah. Manual quiser nos patrocinar, mandar kit só pro futuro calvo, a gente aceita, ó. Bem-vindo. Ou faz um de barba pra mim, aí tá tudo certo Manda um lá. kit barba pro Jordan e um kit de cabelo pra mim, fechou todas, Eu todo mundo sei. Olha feliz. aqui, cara, eu zerei o meu rosto tem 3 dias, cara, olha só. E é isso, é o que tem, é isso aqui. O George faz 2 dias que ele tirou dele. Não, eu tirei de manhã. Mas acho que a gente falou muito da causa, do efeito, né? Mas a gente não entrou um pouco assim como a gente tenta lidar com isso, né? Quais são as tuas estratégias hoje, Jorge? Assim, quando tu te vê nessa situação de te questionar ou duvidar da tua capacidade, o que que tu costuma fazer? Cara, eu só vivo. Zeca Pagodinho. Não, é sério, cara, é sério. Eu só vivo e, tipo, eu troco essas ideias também com o pessoal no dia a dia de trabalho, meus superiores diretos e tudo mais. E a parte boa, a galera sempre me passa muita confiança. Então, tipo assim, eu acho que
talvez seja diferente, aí talvez até tu possa me dizer isso, a tua opinião, mas seja diferente que quando tu assume um cargo de liderança vindo de fora, né, do lugar que tu tá, ou da própria equipe, pode ser a mesma empresa, mas às vezes a equipe é diferente, enfim, pode ser que tu, sei lá, seja diferente, mas eu acho que quando tu é do time já, e aí tu sobe pra isso, mas já sendo do time, sabendo como as coisas funcionam, eu acho que tu tem mais chance de ter sucesso. E por que eu quero dizer isso? Porque meio que quando aquilo ali aconteceu, as pessoas já tinham confiança em ti, então é um caminho mais fácil, sabe? Foi justamente o que aconteceu comigo. Hoje, na squad que eu sou tech lead, eu era dev sênior dela antes. Então, tipo, eu segui aquele caminho natural, digamos assim, estando, né, na mesma squad. E eu sinto muita confiança, seja do pessoal do time dos desenvolvedores, como das pessoas acima de mim. Então, pra mim, isso é a chave. Tipo, é o mesmo lance de jogador de futebol, cara. Tipo, tu tem que estar confiante no que tu tá fazendo. Sempre que eu senti que sempre que as coisas não deram certo ou não estavam 100% nos trilhos ali, foi quando eu não fiz com 100%, tipo, 100% de certeza é difícil, porque a gente quase nunca tem 100% de certeza. Mas você sabe quando eu fiz, tipo, meio que é o que eu sinto, assim, sabe? Então, no final do dia, é confiança, cara. E essa confiança quem vai te passar é as pessoas do teu time, pra tu saber do sentido delas comprarem a tua ideia, sejam as pessoas que estão acima de ti ou não, enfim, é tu sentir que as pessoas comprem a tua ideia e que elas te passem essa confiança. E mais importante ainda, é tu saber que as pessoas dão importância pro que tu fala. Quando tu sente que o que tu fala tem um peso, que aquilo ali tem responsabilidade, isso pra mim me dá motivação, pra mim isso é combustível. O que pra muitas pessoas assustaria, isso pra mim é justamente me dá combustível. Talvez se eu sentisse que quando eu falo algo não tem relevância, talvez eu não sei explicar, mas tu sentir que tem um peso, que tem combustível, que me dá combustível saber que o que as pessoas vão ouvir que isso tem um peso é o que me move. Papo de coach brabíssimo, mas é verdade, cara. Tipo, tá confiante, sabe? E O o que você acha? curso? Quando é que tu vai lançar o curso Ah, da em disciplina? breve. Cupom calvo dessa, adiciona aí. Lá no Copão. Hotmart. Mas eu acho acho que eu vou bem nessa linha também que tu comentou, assim, de que o feedback, eu acho que ele é muito importante, assim, pelo menos pra mim. Eu sou uma pessoa que gosta muito do feedback, assim, do outro, seja na vida, no trabalho, assim, até eu esses dias tive uma ideia, cheguei a uma conclusão, assim, na terapia que faz muito sentido na minha cabeça, que eu particularmente, assim, com toda a minha humildade, eu acho que que eu sou uma pessoa engraçada, assim, eu gosto de fazer as pessoas rir. Nem sempre consigo, mas sempre tento. E isso diz muito sobre tu gostar, assim, do feedback do outro, porque a questão da graça, ela é muito espontânea de tu saber, não tem como esconder, né? Se tu for engraçado, tu vai saber que tu tá sendo engraçado, não tem como a pessoa te esconder aquilo, é uma coisa muito espontânea, sabe, que vem dentro do outro. É. Não, é uma Saca? forma de validação, né? Exato. Eu, infelizmente, não sei como é isso, porque, cara, eu levo muita seriedade no meu dia a É, dia e tal. claro, sim. Com certeza. Quem conhece o Jordan, comenta aqui embaixo se é real. Pô, aqui é muito freio de mão puxado aqui no podcast, É, sim. porque, né, Tu, a tu gente nem fala. tem freio de mão, Jordan. Só vai. Tu não tem freio, tu não tem freio de mão, tu só. Não, aqui Tu eu só sou tem muito comedido. acelerador. É, não, Aqui eu aqui tu sou. é comportado. Mas tu é comportado porque tem superiores que assistem nosso vídeo. Se fosse postado no X vídeos, esse vídeo não seria tão controlado assim. Que péssimo exemplo que tu deu, cara. É que o X vídeos não tem filtros, né? Essa foi a relação que eu Não, isso foi fiz. horrível. Foi horrível, foi horrível, foi horrível, foi horrível. Ai, ai. Mas eu acho, assim, que essa questão da validação do outro, ela ajuda muito, né, nessa autoafirmação, assim, né? Apesar de não ser uma autoafirmação, né? No momento que a gente depende do outro pra afirmar a nossa qualidade, não é uma autoafirmação. Mas eu acho que ajuda, pelo menos me ajuda a lidar com esse tipo de questionamento, dúvida, enfim, né? E, e outra coisa também que eu penso, assim, gosto de pensar, fui me dando conta, acho, ao longo da minha carreira, assim, que só o simples fato de eu me preocupar com o valor que eu entrego,
ou com a minha utilidade dentro do meu trabalho, enfim, do que eu faço, do que eu me comprometo, já me torna diferenciado, vamos dizer assim. Eu já trabalhei com muita gente, tipo, muita gente, em várias empresas, de vários idiomas, de vários estados, países, enfim. E eu sinto que o normal não é tu dar valor realmente, tipo, ao teu trabalho, ao que tu faz, à qualidade que tu entrega, sabe? Tu te preocupar genuinamente com aquilo ali. E eu acho que todo mundo que minimamente olha para o que faz e quando tá fazendo e quando tá trabalhando se preocupa com aquilo, eu acho que independente da profundidade do conhecimento específico que tu precisa pro teu trabalho, do teu conhecimento técnico, do teu conhecimento de gestão, sei lá, do conhecimento que a tua profissão ela demanda, já é 80%, vamos dizer assim, de tu ser um bom profissional, um profissional que entrega algo de qualidade, né? Então eu vejo que a melhor forma, assim, no meu trabalho, no meu dia a dia, de me autoafirmar e de me reconhecer, é reconhecer que eu me preocupo com aquilo que eu tô fazendo, sabe? É com a qualidade, é com a atenção, é aquele código que tu escreve e tu volta e relê e revisa e olha de novo e vê se tá bom e tu olha pra ver se não tem uma coisa que tu pode melhorar, se ele tá bem desacoplado, se tu consegue utilizar em algum pedaço. É aquela tela que tu cria e tu fica ali no botão, mas isso aqui não tá bem, isso daqui eu posso reduzir ali, eu posso... Sabe? É tu pensar em quem vai usar aquilo ali que tu tá fazendo. Aí é contigo. Tela É. não. Enfim, a API que seja, é aquela API que tu sabe que tu tratou todos os erros, sabe? É Não aquela pega coisa... filha. É aquela coisa assim que tu não te permite fazer nas coxas, sabe? Eu Sim. sempre penso assim, tudo que eu faço eu olho e penso assim, tô querendo fazer isso aqui nas coxas. Não, vou fazer direitinho. Vou gastar mais um tempo, E vou fazer vamos ser direitinho, sinceros, sabe? né? A IA faz a gente fazer nas coxas às vezes, né? Uhum. Faz. Mas eu tenho usado muito essa, sei lá, técnica, entre aspas, pra tentar reduzir um pouco o impacto, assim, da síndrome no meu trabalho, principalmente, sabe? Mas não consegui ainda anular ela. Vamos ver. Se a gente descobre Se a gente descobrir uma crer. metodologia mágica, a gente volta pra fazer o síndrome do impostor, 2 pontos, a ressurreição. Gera uma break change desse aqui, tá ligado? No commit. Aham. A gente Mas aí, falando em commit, qual a tua mensagem de commit? Eu tenho a minha já. Manda. Nunca estaremos prontos. Pá, essa é a frase do pai, né? E nunca somos, sempre estamos. Eu conheço um cara que tem isso tatuado. Se não tivesse de casaco, eu mostrava. E se tivesse no Xvideos, tu também mostrava. Meu Deus, cara. Meu Deus, pá. Cara, isso estragou minha noite, cara. Sério. Ai. Fechamos? Fechamos, valeu. E ó, mas antes da gente se despedir de fato, a gente tá quase no 100, hein? Falta Quase 14. 14 Quase no inscritos, 100. a gente chega no 100 e a gente vai ser obrigado a fazer presencial. Eu concordo. E eu tenho mais uma dica ainda. Com 100 subscribers, é um episódio com a gente junto ao mesmo tempo. E a gente podia marcar um dia de fazer um episódio em live. Faz uma live e essa live no episódio depois. A gente pode até interagir com o chat e tal também. Mas daí a gente podia fazer no 150. A gente faz o 100 presencial e 150 em live. Pode ser. Fica a dica aí. Hã? Fica a que tu dica aí. acha? Pode ser. E outra coisa, hein? A gente tá respondendo todos os comentários, hein? Não Sem tem exceção, nenhum sem que exceção. passou em branco mais. É Pra verdade. mostrar como que a gente fala, a gente cumpre. E né? a gente cumpre. Exatamente. Somos homens de palavra. Não somos impostores. Essa é a mensagem. Olha, essa é a frase de commit. O plot twist do episódio. Nenhum dos dois é impostor. Boa. Viu? A gente sempre chega num... A gente sempre É isso, converge valeu? nas nossas ideias. Valeu? Entregue no prazo a feature. No prazo. A Valeu. nossa meta era não bater 40 minutos. Tamo na margem, né? Tamo na margem. Valeu? Aquele abraço. Valeu, pessoal. Até a próxima. Kisses.